O nosso tema de hoje é nomes e símbolos do Espírito Santo. Então eu espero que seja realmente uma aula muito preciosa, muito poderosa, porque quando a gente pensa nos nomes e nestes símbolos, não é só para saber, mas o que é que esses símbolos, o que esses nomes significam e que implicações têm no nosso conhecimento a respeito da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Então vamos lá, nós vamos começar falando sobre nomes que são dados ao Espírito Santo. E você vai perceber algumas coisas muito preciosas a respeito de nomes que são dados ou pelos quais o Espírito Santo é chamado, inclusive e especialmente no Novo Testamento. Vamos lá então? Bom, os nomes do Espírito Santo nos revelam muita coisa a respeito de quem ele é. Então, nesse nosso caminhar a respeito do Espírito Santo, do nosso conhecimento sobre o Espírito Santo, a gente iniciou dizendo quem ele é. Começando primeiro tirando toda aquela dúvida a respeito de se ele é ou não uma pessoa. Nós afirmamos na nossa aula anterior que o Espírito Santo é uma pessoa. E agora a gente vai, através dos nomes dele, entender as suas ações, os seus feitos, os seus atos, o seu caráter. E na próxima aula a gente vai estudar sobre a deidade do Espírito Santo. Então, os nomes do Espírito Santo nos revelam muita coisa a respeito de quem ele é. Embora esse nome Espírito Santo não ocorra no Antigo Testamento, vários outros títulos equivalentes são usados. Então, esse nome Espírito Santo não aparece no Velho Testamento. Quando a gente pensa em hebraico, no Velho Testamento, quando a gente pensa na palavra Espírito no Velho Testamento, e a gente vai ver isso lá na frente, a gente vai para a palavra Ruach. E quando a gente fala de santo, a gente vai para a palavra Kadosh. Mas você não vê essas duas palavras juntas no Velho Testamento. Bom, então Espírito de Deus, que é um dos nomes dado ao Espírito Santo e não Espírito Santo lá no Velho Testamento, no caso o Espírito de Iavé, no hebraico Ruach Iavé, que é Espírito de Deus. Ou, conforme consta nas Bíblias em português, o Espírito do Senhor. Iavé, portanto, significa aquele que faz existir. O título Senhor dos Exércitos, por exemplo, é melhor traduzido como aquele que cria as hostes. Tanto as hostes celestiais, as estrelas, os anjos, quanto as hostes do povo. Então, o Espírito de Iavé estava ativo na criação, conforme revela Gênesis 1:2, quando a palavra diz: façamos o homem, e tudo que eles fizeram foi criado por ele. Nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, com referência aí, no caso, ao Espírito de Deus, no hebraico, Ruach Elohim. Então, esses nomes dados ao Espírito Santo nos traz algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, quando a gente fala Senhor dos Exércitos, nós estamos falando Iavé Tsavaô, Exército Tsavaô, Iavé, aquele que cria. Então, na verdade, a melhor tradução seria aquele que cria os exércitos. Senhor dos Exércitos seria, portanto, o criador de todas as hostes, de todos os exércitos. O Espírito de Cristo é um outro nome dado já aqui no Novo Testamento para o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E aqui, neste caso, é acentuada essa união do Espírito Santo com Cristo. Como tal, ele é a vida em Romanos capítulo 8, versículo 9, quando diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha aí. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então, ele está extremamente ligado ao Espírito Santo e a Cristo, o Espírito Santo ligado a Cristo, e é o Espírito Santo de Deus que nos faz pertencentes a Jesus. Revela os mistérios de Cristo, como diz João capítulo 14, versículo 16, e toma o lugar dos arrebatados na terra, como diz João capítulo 14, versículos 16 e 18. Ou seja, toda e qualquer operação do Espírito Santo, enfim, é para a glorificação de Jesus. Então, o Espírito de Cristo, esse nome dado ao Espírito Santo, nos revela a missão do Espírito Santo de glorificar a Cristo em nós. Inclusive, você vai ver o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios, que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, toda manifestação de adoração, toda manifestação de louvor, toda entrega, todo senso de pertencimento a Cristo é produzido no ser humano pelo Espírito de Cristo. Por isso, esse nome dado ao Espírito Santo. Um outro nome é Espírito da vida. Então, o Espírito da vida, Deus dá a cada crente ao nascer de novo. Então, o Espírito Santo nos é ofertado, nos é dado como Espírito da vida, desta nova vida, desta vida verdadeira, pelo próprio Deus. Nesse caso aqui, nesse novo nascimento, é essa vida nova e eterna que nos é ministrada por Deus através do Espírito Santo. Ele substitui a lei reinante do pecado, aquilo que nos governava, aquilo que nos orientava, aquilo que nos conduzia, que era a lei do pecado, que também era, consequentemente, a lei da morte. Ele então nos dá a lei da vida. Então é essa substituição da lei que reinava sobre nós, que era a lei do pecado, que era a lei da morte, ele substitui com a lei da vida ministrada pelo Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 8, versículo 2, porque diz assim: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ora, se você está tendo dificuldade de lidar com a sua velha natureza, é porque pode ainda estar reinando na sua vida a lei do pecado. É necessário uma entrega absoluta e total ao Espírito Santo para que de fato ele governe as nossas vidas. O que estava morto em ofensas e pecados, como diz Efésios 2:1, como diz 2 Coríntios 5:17, ele vivifica no novo nascimento. Ou seja, é como se nós fôssemos, antes do nosso novo nascimento, seres humanos vivos biologicamente, vivos psicologicamente, porém mortos espiritualmente. Então, biológica, psicológica e pela carne nós vivíamos no pecado. Quando o Espírito Santo de Deus, através da nossa crença em Jesus, da nossa fé que Jesus é o Filho de Deus e que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente, nós recebemos então essa espécie de adoção para viver uma vida nova, vida essa que não está sujeita à lei do pecado e consequentemente à lei da morte, mas está sujeita agora à lei da vida em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Nele então somos vivificados neste novo nascimento. Um outro nome, e eu acho que talvez dos nomes todos que a gente que eu já estudei, que eu já li, esse tem um sabor muito especial, que é o Espírito da adoção de filhos. Existe uma compreensão tão linda nisto. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Não é só uma questão
da adoção de quem estava desprezado, de quem estava distante, de quem não tinha uma paternidade. É a ministração do Espírito Santo em nós que nos faz compreender a paternidade de Deus, mas uma paternidade tão legítima, uma paternidade tão real, tão tangível, tão verdadeira, que o Espírito Santo nos faz chamar a esse Deus de Abba Pai. Eu já falei muito sobre esse nome Abba, que é uma tradução ou uma transliteração do grego, na verdade do aramaico. Não havia uma palavra para traduzir essa locução tão linda, esse tratamento tão lindo que só tinha no aramaico, que é a palavra Abba. Quando a gente pensa, por exemplo, na língua portuguesa, a gente vai lembrar de uma palavra que é a palavra saudade, que não se encontra, por exemplo, para traduzir para o inglês. Então tem que se encontrar alguma coisa que seja mais ou menos descritivo da palavra saudade, porque não tem tradução para outra língua, é uma palavra nossa. Assim como existem palavras, por exemplo, no alemão, que não cabem dentro da nossa tradução, como uma palavra que é utilizada dentro da psicologia, que é a palavra Gestalt. A palavra Gestalt não tem uma tradução de fato para a língua portuguesa e se transformou em algo que explica uma ideia de figura e fundo, onde uma coisa se revela enquanto a outra se esconde e a outra se revela e essa aqui se esconde. Então não dá muito para a gente ter uma noção muito clara. Então no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele lança a mão da palavra aramaica Abba e da palavra pai, do grego. Então ele diz Abba Pai. E o que é isso? Essa palavra Abba é uma que se junta à palavra pai, é para dar um sentido de intimidade, de afeto, de afeição, de carinho, de modo que seria hoje como na língua portuguesa papai, ou paizinho, ou na língua inglesa o dad, ou a mãe para mãe. São aqueles termos carinhosos que nós usamos dentro da nossa relação com os nossos pais, chamando de paizinho, de papai, de papi, enfim. Então, veja que essa filiação, que essa adoção que nos é revelada pelo Espírito Santo, que nos coloca debaixo da paternidade divina, não nos garante apenas um nome, não nos garante apenas uma herança paterna, mas nos garante um relacionamento paterno. É um pouco diferente da ideia de eu receber o nome de alguém, de eu ser uma pessoa, um órfão, que não tenho futuro financeiro, que não tenho herança, e aí eu recebo o nome de alguém que tem uma herança para deixar e vai deixar essa herança a partir do momento que eu sou filiado, que eu sou adotado. Não, vai muito mais além do que o fato de nós termos uma herança em Deus. Nós temos o próprio Deus de fato como Pai e nós recebemos os seus afetos, a sua afeição paternal sobre nós. Então aqui, está aí no slide, o conceito bíblico de filiação perdeu-se totalmente nos nossos dias por causa da ideia de adoção. Isto não quer dizer que um estranho será acolhido como criança numa família e usa a seguir o nome da família. É antes uma transferência legal de uma criança na condição de um filho adulto ou uma filha que alcançou a maioridade. O termo melhor hoje seria a parceria. Nós fomos acolhidos na família divina, fomos cheios pelo seu Espírito Santo, fomos dotados com nova e eterna vida. Não é só uma questão legal, é uma questão de afetos, de parceria, de sentimentos. Nós recebemos de Deus os sentimentos de filho.
o Espírito Santo ministrou dentro de nós o sentimento de filho. Pastor, e o que isso significa na prática, na vida da gente? Significa que você que se sente desprezado, você que se sente rejeitado, deixado de lado, você que tem dificuldade de lembrar da sua relação com seu pai aqui na terra, você que de alguma forma se sente desprovido do amor paternal, você que se sente imerecedor de afetos, tem a autoestima jogada lá embaixo, se acha como um órfão andando pelo mundo, que você foi adotado e o Espírito Santo é que faz você ter a sensação de pertencimento à família de Deus. Lá no Velho Testamento, no livro dos Salmos, nós já vemos uma palavra diz que é Deus que faz com que o solitário habite em família. E o Espírito Santo vem, enviado por Jesus a nós, como Espírito de adoção de filhos, e ele nos faz, numa espécie de infantilização afetuosa, chamarmos o Senhor nosso Deus de Pai. Aliás, de paizinho, de papai, de papi. Você entende o que é isso? Você tem noção do que é que o Espírito Santo produz dentro de nós? Essa sensação de que nós pertencemos a um paizinho querido. E olha, esse paizinho aí não é qualquer um, não. É o Deus, Criador de todas as coisas. Ele também é o Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então a Bíblia aqui qualifica como pecadores obstinados estes, primeiro, que pisam com os pés o Espírito da graça. Pelo Espírito da graça é oferecida livremente a todos os homens a dádiva da graça divina. Por isso, qualquer acréscimo humano, justiça por obras ou melhoramentos adâmicos são abominação para o Espírito Santo. O que significa isso? Significa dizer que não há nada que nós possamos fazer quando nós desconsideramos que a salvação que nós recebemos é pela graça e nós queremos acrescentar qualquer ação nossa, desprezamos que essa manifestação salvífica de Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário foi implementado dentro de nós pelo Espírito Santo e nada mais precisamos fazer. Eu vou ler para vocês esse texto aqui na Bíblia a Mensagem, para ficar bem claro, até uma curiosidade minha de ler nesse Hebreus capítulo 10, versículo 29. Se a pena por quebrar a lei de Moisés era a morte física, é o versículo anterior, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus? Primeiro, se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos, aí, olha, se você desprezar que Cristo é Deus, se você desprezar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente e vocês insultarem o Espírito, que é o que faz com que a gente receba, aceite e seja impactado positivamente para a salvação pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então esse Espírito da graça, a gente já ouviu muito sobre graça, que é esse favor imerecido, que é essa benevolência de Deus que não tem a ver com qualquer tipo de merecimento, mas tem a ver com a riqueza do seu coração, com os propósitos salvadores de seu coração e com o preço pago por Jesus, que gratuitamente nos oferece a nossa salvação. Espírito da glória, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
Observar isso, é entender o seguinte, que nós que ainda não estamos nos céus, usufruindo de toda a glória magnífica dos céus, ele enviou de si mesmo o Espírito Santo, que é o Espírito da sua glória, para que nós tivéssemos um mínimo de experiências aqui daquilo que nós vamos viver em plenitude lá. Glória, nesse caso, tem a ver com essa adoração, honra, estima, elogio e dedicação que são despertados no crente pelo Espírito Santo. Somente podemos adorar e chegar à glória de Deus conforme o Espírito Santo nos capacita para isso. O demais é adoração imitada, não é revelação do Espírito da glória. Quando ele se manifesta numa reunião, percebe-se sem chamar a atenção. É uma coisa linda e a gente precisa realmente entender isso. Por que as pessoas dizem, eu não consigo adorar a Deus? E às vezes, algumas pessoas até se emocionam com uma boa música, mas não tem a sensação de que adoraram a Deus. Porque quem vai fazer isso é o Espírito da glória de Deus. É Ele que vai trazer para nós essa impressão da presença de Deus e que vai nos levar para um ambiente e uma ambiência de adoração, onde de fato, impactados pela presença de Deus, nós nos submeteremos a Ele e nos renderemos na mais legítima, pura, plena e perfeita adoração. Que não tem a ver, queridos, apenas com coisas que estão acontecendo no nosso entorno, seja a qualidade do som, seja a boa música, seja a música melodiosa, uma melodia emocionante, uma harmonia serena, a voz linda do cantor, da cantora, mas tem a ver com uma revelação do Espírito Santo que traz a glória de Deus para dentro de nós e nos faz responder a Ele, o nosso Deus, em adoração real, profunda e verdadeira. Aleluia. Nós vamos agora para os símbolos do Espírito Santo. Quais são? A palavra de Deus ela é muito rica em simbologia. Ela é rica em figuras literárias, ela é rica em contextos que precisam ser interpretados. Então as ferramentas da hermenêutica são muito importantes para a compreensão da Bíblia. E nós vamos ver que o Espírito Santo é representado simbolicamente, muitas vezes, por fenômenos da natureza, como por exemplo pela pomba, pela ave, enfim. Então nós vamos mergulhar nisso agora e você vai perceber que cada um desses símbolos, como eu falei no início, não é só para você ter um conhecimento e dizer, isso aqui significa o Espírito Santo, mas tem a ver também com a sua operação em nós e com aquilo que a gente pode usufruir dele a partir desta simbologia. Os símbolos oferecem quadros concretos de coisas abstratas. Então é uma forma lúdica de nós entendermos o Espírito Santo, porque como é que a gente vai compreender um ser que não teria como a gente ter parâmetros para tentar visualizar quem ele é, já que ele é Espírito? Então a gente tem a simbologia, o símbolo é justamente essa ferramenta que se tem para trazer quadros concretos para que a gente compreenda verdades abstratas, verdades espirituais. Isso funciona, por exemplo, quando você quer explicar para uma criança a respeito de um conceito que é abstrato. Aí você precisa fazer de alguma forma lúdica. Quando a gente, por exemplo, quando a gente pega o pão na ceia, ali está o pão. Aquilo é apenas uma representação do corpo de Cristo. Isso é lúdico. O batismo é carregado de ludicidade, né? Ele é lúdico para a gente compreender todo esse processo de salvação. Pode ser que alguém esteja perguntando, e o que significa lúdico? Lúdico é justamente isso. Por exemplo, quando a gente trata com criança, e aí estão as professoras de criança,
e a gente quer ensinar algumas coisas, a gente vai trabalhar com brincadeira. A brincadeira é um instrumento lúdico. As brincadeiras, a historinha, os brinquedos, os desenhos, é por aí. Em literatura, arquétipo, que está dentro desse conjunto dos símbolos, arquétipo é uma personagem, um tema ou um símbolo comum a várias épocas e culturas. Então, quando você tem um arquétipo, ele atravessa e ele passa por várias culturas, e várias culturas compreendem, porque tem esse arquétipo, esse princípio de tipo para mostrar a respeito de alguma coisa que precisa ser entendida por todas as culturas. Então, em todos os lugares, por exemplo, o vento, em todos os lugares representa forças poderosas. Em várias culturas, em várias épocas, o vento representa uma força poderosa. O fogo representa uma coisa poderosa. Porém, invisíveis. A água límpida que flui representa o poder e o refrigério sustentador da vida a todos que têm sede. Física, nesse caso, sede física e espiritual. O fogo, uma força purificadora, como a purificação de minérios, ou destruidora, frequentemente citada quando se fala de juízo. Esses símbolos representam qualidades intangíveis, porém genuínas. São arquétipos que em todos os lugares, em qualquer lugar que você pensar, por exemplo, quando você diz assim, não, eu senti uma suavidade, como se uma brisa suave estivesse soprando sobre mim. Isso é símbolo. Você não sentiu a brisa suave, você sentiu uma leveza, um conforto. Se você diz, eu estou passando pelo fogo, na verdade, você sente que isso quer dizer por um processo de purificação. Quando a gente fala de santidade, inclusive, a gente tem esse tipo de impressão, porque é o fogo que tem essa ação, primeiro, purificadora, quando se trata dos minérios, especialmente, por exemplo, do ouro, e essa força de juízo. E a gente vai logo lembrar lá de Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou o fogo dos céus. Então, só para a gente ter a compreensão de que a Bíblia é carregada disso. Nós temos tipos de Cristo, por exemplo, lá no Velho Testamento. Isaac, um tipo de Cristo. Rebeca, um tipo da igreja. Eliezer, um tipo do Espírito Santo. Abraão, pai de Isaac, um tipo de Deus. Então é como se no casamento de Isaac, por exemplo, Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus, Eliezer, que foi buscar uma esposa para Isaac, representa o Espírito Santo, e Rebeca, que era a esposa, representa a igreja. Não é assim que vai acontecer? Deus não vai enviar o Espírito Santo para nos arrebatar. Para quê? Para o nosso casamento, para o casamento da igreja com Cristo? Isso é um tipo, isso é uma simbologia. Então vamos começar aqui justamente com essa palavra, que é a palavra hebraica ruá, a palavra vento, sopro, espírito ou vento, vem então dentro dessa palavra ruá. É empregada paralelamente também com nefesh. O significado básico de nefesh é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. Então, quando a Bíblia diz que o homem tornou-se ser vivente, ele recebeu o espírito, o sopro, a vida e tornou-se nefesh. A partir daí, seu alcance, aqui na semântica no caso, a partir desse seu alcance semântico, dessa sua interpretação, dessa sua sonoridade, desenvolver-se a tal ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. Ou seja, nefesh, que a princípio começa a representar o fôlego da vida, para distinguir este fôlego de vida, ele vai ganhando uma expansão do seu significado na sua semântica, na sua interpretação, na sua aplicação. Ou seja, ele passa a ser não só o fôlego de vida, aquilo que faz a pessoa viver,
e faz a sua vida biológica existir, o seu coração bater, sua energia vital acontecer, mas também faz ela ter afetos, sentimentos, inteligência, pensamentos, memória. Então, nesse caso, envolve todos os aspectos emocionais, intelectuais, espirituais do ser humano. Voltando, no Velho Testamento, nós temos a palavra hebraica ruach, que significa sopro, espírito ou vento, que é empregada paralelamente à palavra nefesh, que é aquele que recebeu esse fôlego de vida e passou a ser vivente, que no decorrer do tempo passou a emprestar muito mais do que apenas fôlego de vida e passou a ser o ser pensante, o ser sentinte ou de sentimentos, o ser emocional, certo? Já no Novo Testamento nós temos uma outra palavra, a palavra grega pneuma, né? Então, a palavra grega pneuma tem um alcance semântico quase idêntico ao de ruach. Nesse caso aqui, o vento como símbolo fala aqui da natureza invisível do Espírito Santo. Então, para dar esse sentido, como a gente não enxerga o vento, como a gente não vê o vento, mas a gente sabe que ele está em movimento, a gente sabe que ele existe, a palavra pneuma vem para mostrar que mesmo na sua invisibilidade, ele é perceptível, ele é real e ele existe. Como diz João, tem inclusive nesse caso vontade própria. João 3,8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, podemos ver e sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto. Então, a ideia do vento fala da sua invisibilidade, fala da sua ação real, da sua existência mesmo sendo invisível, mas fala semanticamente pelas palavras nefesh e pelas palavras ruach, que ele é também um ser de afetos, de sentimento e que produz isso no ser humano. Certo, gente? Aí vem uma outra palavra, um outro símbolo do Espírito Santo, que é a água. Então a água, assim como o fôlego, é necessária ao sustento da vida. Então a água traz a necessidade que nós temos do Espírito Santo. O fôlego e a água, tão vitais nas necessidades físicas humanas, são igualmente vitais no âmbito do Espírito. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e a ficar sufocada. Ou seja, pense em você 5 dias sem comer. É difícil, né? Mas pense você 5 dias sem ter água. É mais difícil ainda. Consequentemente, se nós pensarmos em 5 minutos sem fôlego, é improvável. Eu vou ficar um dia sem fôlego. Não existe. Então isso vai mostrando a necessidade. Primeiro, como o vento, como o fôlego, como o nefesh, o Espírito Santo é necessário para a nossa subsistência, para a nossa existência espiritual, de modo que nós não podemos ficar nem um segundo sem o ar. Mas ele também é água que mata a nossa sede, que nos sustenta. Isso pode falar, inclusive, de que às vezes a gente, de alguma forma, está só respirando, tendo um lampejo da presença do Espírito Santo, mas a água, ela não é só ela não tem só a ação de nos dessedentar, de nos manter vivos. Ela, mesmo sendo inodora e não tendo gosto, ela causa uma sensação de refrescamento, de vida. Ela acaba tendo um sabor que não pode ser explicado. Isso é a experiência com o Espírito Santo de Deus. Por isso,
O salmista, lá no Salmo 42, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei diante da sua presença, como a coça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E é o Espírito Santo, essa água pura, que vai tirando toda a sequidão do nosso ser espiritual e vai nos tornando hidratados, viçosos espiritualmente, para não murcharmos e ficarmos sufocados. O Espírito Santo flui da palavra como águas vivas, como diz João 7, 38, 39, quando Jesus, no meio da multidão, se levantou e disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz a respeito do Espírito Santo. Se eu estivesse na igreja agora, eu ia mandar todo mundo dar glória a Deus e aleluia, porque realmente é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é esse princípio ativo, mas muito mais é essa pessoa vivificante, renovadora, que veio para habitar em nós. Quando Jesus se levanta e fala isso, ele está falando do Espírito Santo que os crentes haviam de receber, especialmente, lógico, aqueles que crescem nele. Pois o Espírito até aquele momento ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, né? E esse Espírito Santo, essa ação poderosa do Espírito Santo que vem para refrigerar e sustentar o crente. Jesus estava com os discípulos. Era necessário que Jesus fosse à cruz, fosse elevado aos céus, e depois ele enviaria o Espírito Santo, que aqueles que crescem iam provar do Espírito Santo como um homem sedento que bebe água. Por isso, você precisa estar o tempo todo sedento, desejoso de ser cheio do Espírito Santo de Deus, de ser cheio de sua presença. O fogo, aqui o aspecto purificador do fogo é refletido lá claramente em Atos 2, no dia de Pentecostes. Você vê ali línguas de fogo que marcam a vinda do Espírito Santo ali. Este símbolo é empregado uma só vez para retratar o batismo no Espírito Santo, quando diz que vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. O aspecto mais amplo do fogo como elemento purificador encontra-se no pronunciamento de João Batista: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As palavras de João Batista referiam-se mais diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado o Messias. Por outro lado, o fogo ardente e purificador do Espírito de Santidade também opera no crente, como 1 Tessalonicenses 5,19. Então, como é que efetivamente esse símbolo de fogo do Espírito Santo trabalha na purificação das nossas vidas? Fazendo aquela missão do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É assim que ele purifica. Ele purifica nos convencendo. É fogo abrasador, ele vem nos queimando, nos fazendo entender que aquilo está errado, que nós precisamos voltar para Deus. E olha, gente, não são as nossas forças, não são as nossas determinações, a nossa autodeterminação e a nossa grande disciplina. É o auxílio lindo e maravilhoso do Espírito Santo de Deus em nós. Sem ele, nós não conseguimos. Por mais carola que sejamos, por mais disciplinados que sejamos, por mais estruturalmente preparados nas nossas emoções, no nosso intelecto, na nossa força disciplinar, nós não conseguiremos. É o Espírito Santo trabalhando em nós, agindo em nós, mudando os nossos pensamentos, imprimindo em nós o caráter de Cristo e agindo em nós, nos convencendo das nossas deformidades e nos levando ao arrependimento. Olha, Zacarias 4, 2, 6 a 6, e me perguntou: o que vês? O profeta então diz: olho, e eis um candelabro todo de ouro,
e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, desde os primórdios, o azeite é usado primeiramente para ungir os sacerdotes de Yahvé, e depois os reis e os profetas. O azeite é o símbolo da consagração divina do crente para o serviço do reino de Deus. Então, o que o Espírito Santo, que Deus está ensinando ao profeta, é que essa ligação, é que o nosso poder, a nossa força, o nosso existir e subsistir diante dos nossos inimigos está ligado à presença do Espírito Santo. Então, o óleo do Espírito Santo é esse símbolo da nossa consagração. E eu não vou me ater, porque realmente nós não teríamos tempo. Eu amo o candelabro, os 7 tubos que falam do número da perfeição. Numerologicamente, na numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição. Você vai ver 3 tubos, 3 ligados à esquerda e 3 ligados à direita, e um tubo central, que era a arte central do tabernáculo, aliás, do candelabro, que representa o Senhor Jesus. 3 é o número dessa trindade, é o número de uma obra em perfeição ligada a Cristo. Não é? Então, quando a gente pensa no 3, é o símbolo também da ressurreição. 3 de um lado, 3 do outro. 6 é o número do homem, que só encontra a perfeição em Deus, que é o número 7. Então a arte central do candelabro é o símbolo do próprio Cristo. E aí você vê ligado às oliveiras e o óleo tendo que encher. É o Espírito Santo de Deus que faz com que as nossas luzes estejam acesas e que a gente não precise lutar com as nossas próprias forças, mas cheios do Espírito Santo, nós vencemos as nossas guerras, porque não é por força nem por violência, mas pela nossa consagração, é pelo Espírito Santo de Deus. Em forma de pomba, Mateus 3, 16 a 17, lá no batismo de Jesus, diz que saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. A pomba é o arquétipo de mansidão e de paz. Ele é manso nas tempestades da nossa vida, produzindo paz. Então ele é o símbolo da perfeita paz, que é gerada e produzida em nós, mesmo em meio às nossas lutas e às nossas guerras. Veja que, como arquétipo, pomba é o símbolo da paz em muitos lugares do mundo. E é exatamente essa a ideia, porque quando ele vem sobre Jesus, ele está falando do príncipe da paz. Você vai ver Isaías dizendo isso: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o Espírito Santo vem em forma de pomba, selando esta verdade. Ele é o símbolo da paz, que operou no príncipe da paz, em Cristo Jesus. Se você precisa de paz, você precisa do príncipe da paz. Vamos lá ao próximo para a gente encerrar. Selo, Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, com o Santo Espírito da promessa. No caso, nos dias bíblicos, usava-se um selo de cera como sinal de promessa de acordo. Era uma espécie de promessa de venda, de acordo, como às vezes nós temos recibos, né? Atualmente, a nossa assinatura na compra e venda pode ser comparada a isso. Na ocasião do novo nascimento, o Espírito Santo põe sobre nós o seu selo de direito de propriedade, isto é, ao mesmo tempo, uma promessa que o selado tem parte na consumada obra da salvação. O Espírito Santo garante assim, a partir desse momento, o seu apoio e ajuda. Tem a ver com batismo com o Espírito Santo, como muitas vezes se prega? Não. O selo é a vinda do Espírito Santo que faz de nós templos. Quando nós aceitamos a Cristo, verdadeiramente, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E ele sela com esta promessa. Não é só depois que alguém recebe o que se chama de batismo com o Espírito Santo, é nesse momento, quando aceitamos a Cristo, dizemos sim ao seu sacrifício, o Espírito Santo vem e diz: esse agora pertence ao Pai. Ele sela como se estivesse dizendo tudo que Jesus, e aí tem a música, tudo que Jesus conquistou na cruz, agora nós temos o selo. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos o sim para todas as promessas de Deus, e o Espírito Santo vem e sela e carimba. Amém, queridos? Aleluia. Acabou. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, a aula de número 2, os nomes e os símbolos do Espírito Santo. Até a próxima aula, se Deus quiser.